Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e a dica de hoje será sobre a partícula C. A partícula C, ela tem 12 funções. No entanto, hoje veremos apenas duas, as duas mais importantes. A partícula C como partícula passivadora e como índice de indeterminação do sujeito. Veja aqui, como partícula passivadora, ela ocorrerá quando você tiver um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Ou seja, necessariamente precisa que haja um verbo transitivo direto, precisa de um objeto direto. Colocou a partícula C, será a partícula apassivadora. Agora, para ser índice de indeterminação, será quando você colocar a partícula C em um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Colocou em um desses verbos, será o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Veja lá o exemplo. Eu digo, estabelece-se o projeto de lei. Esqueça a partícula C e veja. Quem estabelece alguma coisa. Veja que o verbo estabelecer, ele pede um complemento sem preposição. Que complemento? O quê? O projeto de lei. Objeto direto. O verbo, portanto, só pode ser transitivo direto. Quando coloca a partícula C em um verbo transitivo direto, o que acontecerá com o meu objeto direto? Ele deixa de ser objeto direto e passa a ser sujeito. Ele será o nosso sujeito. E a nossa partícula C só pode ser chamada, portanto, de partícula apassivadora. Basta você se lembrar da novelinha do SBT, a avassaladora, usurpadora, né? Tem lá a novelinha. Então, veja lá. Se o meu sujeito agora está no singular, o meu verbo obrigatoriamente deve permanecer no singular. Há uma concordância aqui verbal. Agora, se o meu sujeito estivesse no plural, se fosse porventura aqui projetos de lei, aí eu teria que colocar o verbo no plural. Estabelecem-se projetos de lei. Agora, veja como índice de indeterminação. Obedece-se a leis obsoletas. Nada de obsoleta, tá? Correto é obsoletas. Quem obedece, obedece a alguém. Exemplo, obedeça aos seus pais. Veja que o verbo obedecer, ele pede um complemento com preposição. Pede um complemento com preposição, preposição a. Então, só pode ser objeto indireto esse complemento. Se tem preposição, é objeto indireto. O verbo, portanto, é transitivo indireto. Colocou a partícula C em um verbo transitivo indireto. Qual é o nome desse si? Índice de indeterminação do sujeito. Então, se você colocou a partícula C em verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, esse si será índice de indeterminação do sujeito. Beleza, galera? Então, a dica de hoje foi essa. Fique com Deus e até mais.